Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Terça-feira, 17 de junho, e o Super Mundial rolando aí com tudo, né? Ontem tivemos a estreia de mais um brasileiro, o Flamengo. O Fluminense vai estrear hoje, né? Então, dos brasileiros até agora, Palmeiras 0-0 com o Porto, Botafogo, a nossa vitória 2-1 em cima do Seattle Sounders, e o Flamengo passou por 2-0 em cima do Esperance da Tunísia, né? Agora é um fato interessante, curioso, né? Que o Flamengo, né, que diz ter a maior torcida do mundo, tinha menos torcida que o até desconhecido, digamos assim, pelo menos do público brasileiro, Esperance da Tunísia, né? Muita gente, né, da equipe tunisiana lá, e o Flamengo não tinha maioria no estádio, né? Então, vamos repensar aí, né, e quebrar paradigmas. Galera, vamos lá, vamos falar de fogão, que é mais interessante. Nottingham Forest, tá? O John Textor declarou para o GE que realmente, por hora, né, quem deve sair, a gente sabe, Igor Jesus já é uma certeza. Falou do Jair Cunha, né, o nosso camisa 32, que inclusive fez o seu primeiro gol pelo Botafogo, um gol importantíssimo, o gol que abriu o caminho da vitória alvinegra, né? Inclusive muita gente mostrou ali, né, pontuou, pô, ele beijou o escudo do Botafogo na comemoração do gol, será que ele quer ficar ou foi só um gesto, né, aí por força do hábito, né? De qualquer forma, o Textor falou que o cuiabano, por enquanto, há um interesse também do Nottingham Forest, mas não tem nada certo, então o cuiabano não está encaminhado, né? Igor Jesus já está assinado, a gente já sabe disso, Jair Cunha bastante encaminhado, e o cuiabano é apenas um interesse dos ingleses do Nottingham Forest, né? O Textor que voltou a falar de como funciona a Igor, questão de venda, compra de jogadores, e sempre o desejo de manter o Botafogo no top 3 do futebol brasileiro, né? Estando no top 3, claro que naturalmente o Botafogo irá disputar títulos, né? Sempre estará ali almejando as conquistas, né? Tomara que consiga, como conseguiu em 2024. Vamos falar da CBF aqui, tá? Daqui a pouco a gente fala mais do Mundial, tá? Rapidinho, só atualizar, porque a CBF divulgou as datas do confronto do Botafogo pela Copa do Brasil contra o Red Bull Bragantino, né? A gente sabe que o primeiro jogo é no Newton Santos, né? Então tá confirmado para o dia 29 de julho, tá? Terça-feira, 19 horas, no Newton. O jogo da volta no dia 6 de agosto, a outra quarta-feira, aí no estádio Cícero de Souza Marques, que está sendo utilizado lá pelo Massa Bruta, enquanto o Nabi Abichedi passa por reformas, tá? Então, 29 de julho, 19 horas, terça-feira, no Newton, e o jogo da volta também 19 horas, no dia 6 de agosto, lá em Bragança Paulista, beleza? Detalhou também alguns jogos, né? Na verdade, ainda tem muita indefinição sobre a tabela do Brasileirão, até porque, vejam que curioso, né? O Mundial, agora o Super Mundial que está sendo disputado nos Estados Unidos, termina dia 14 de julho e tem rodada marcada, quer dizer, a própria CBF está considerando que nenhum clube brasileiro chegará na grande final, né? Lá em New Jersey, né? Mas, de qualquer forma, 13ª rodada, Vasco e Botafogo. Já se sabe que esse jogo vai ser em Brasília, no Mané Garrincha, mas não está definido ainda, provavelmente nesse final de semana da final do Mundial. Tomara que não, né? Tomara que o Botafogo faça a CBF mudar essa data. Quem sabe aí, sonhar não custa nada, né? O Botafogo na final do Mundial. 14ª rodada, Botafogo e Vitória no Newton Santos, uma terça-feira, 21h30, 15 de julho, tá? Dia 15 de julho. Então, Botafogo voltaria dos Estados Unidos e teria Vasco, data indefinida, e na sequência o Vitória. Depois, 15ª rodada, Sport Clube do Recife, que faz péssima campanha até aqui, e o Botafogo na Ilha do Retiro, um domingo, 17h30, com transmissão da Globo e Premiere. E na sequência o Botafogo tem o Grêmio, né, fora de casa, não tem data definida, ou seja, dona CBF, né, vamos confirmar aí o duelo entre Grêmio e Botafogo, e depois na 17ª rodada o Botafogo recebe o Corinthians dia 26 de julho, tá? 18h30 no Newton Santos, é um sábado. Aí tem mais um, tá? Tem mais um ainda, iniciando o mês de agosto, a 18ª rodada, Botafogo e Cruzeiro, um
finalmente, né, um jogo domingo, 4 da tarde, no Newton Santos, também com transmissão da Globo. Galera, vamos falar de um site bem interessante, né? Eu conheci esse site já há um tempinho atrás e a galera está começando a conhecer, mas vou passar aqui para vocês, porque de repente muita gente que está me assistindo não conhece. É o Match Worn Shirt, tá? Um site gringo, né? matchwornshirt.com, que justamente ele tem parceria com mais de 300 clubes no mundo, né? Os principais clubes do mundo estão lá. O Botafogo, naturalmente, também está nessa. E ele leiloa, né? Faz a venda, leilão, na verdade, de camisas utilizadas em campo, né? Em jogos oficiais pelos jogadores. Então é bem interessante, bem bacana, né? Estipula ali um prazo, né? Alguns dias, e você vai dando o seu lance. Claro, como funciona qualquer leilão, se chegar no final daquele prazo, o seu lance foi o maior, você adquire a camisa, né? Muitas delas autografadas, e o legal também é que a Match Worn começou também a fazer a venda das camisas desse Super Mundial, ou seja, camisas históricas, né? Por exemplo, as camisas dos jogadores do Botafogo que venceram o Seattle Sounders, né? Com os patches, né? Eu não consegui identificar até um patch nas costas aqui. Se alguém sabe, comenta o que estava escrito naquele patch. Acho que na manga tinha um patch da FIFA, né? Além do patch, naturalmente, do Super Mundial. Então, a camisa super única, né? Para a galera que tiver com uma grana, né? Normalmente, quando não é Super Mundial, você tem camisas ali na faixa de R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000. Tudo vai depender, claro, do jogador, né? Tem os jogadores mais visados, né? E um detalhe também interessante, vem o tamanho da camisa, né? Porque aí, se você quer usar a camisa, você fica ligado, né? A maioria dos jogadores, né, usam ali o M, por exemplo, né? Só os zagueiros, os jogadores mais altos que usam um G, né? Então fica ligado aí também a questão do tamanho, mas eu sei que também, acho que pelo menos seria o meu caso, né? Se eu adquirir uma camisa dessa, seria para enquadrar, né? Enquadrar, ainda mais se tiver autografada e tal, não é nem para usar, mas quem tiver nessa de usar uma camisa oficial utilizada em jogo, vale a pena também checar essa informação do tamanho, tá? Então, bem maneiro mesmo. Imagina só agora o próximo jogo, né? Uma camisa do Botafogo de uma vitória contra o PSG, né? Como eu disse, sonhar não custa nada. O jogo tá chegando quinta-feira. Fortes emoções, galera. Olha só, o Botafogo retornou a Montecito. Na verdade, o Botafogo tá num resort, né? Já falei aqui em Santa Bárbara, mas treina no Westmont College, que fica em Montecito, na Califórnia, e o Botafogo ontem fez um treino, para quem atuou, treino regenerativo dentro do hotel, né? Fisioterapia, massagem, aquela coisa bem leve para soltar a musculatura. E quem não jogou, aí sim fez treino normal. O Mastriani, né, que atuou só 45 minutos, participou também do treino normal. As más línguas vão dizer porque ele praticamente não tocou na bola, né, no primeiro tempo. Enfim, de fato, né, aspas, aí não jogou. Esse esquema aí que realmente não funcionou na primeira etapa com o Mastriani, né? O Botafogo se preparando aí para o jogo. O jogo é 10 da noite, tá? Na quinta-feira vai ser um pouco mais cedo, 10 da noite. E acho que eu comentei aqui ontem, mas se não comentei, falo aqui de novo. Na preliminar tem o jogo do Atlético de Madrid contra o Seattle Sounders. Então é bem legal, porque querendo ou não, o Botafogo vai entrar em campo sabendo o que rolou nessa partida, né? Tomara que pinte um empate, por exemplo, ou então, caso o Atlético de Madrid faça valer o seu favoritismo, também ganhe só por um gol de diferença, tal qual fez o Botafogo, porque aí, né, vai depender do Botafogo não tomar, né, não tomar, num pior cenário aí, uma goleada do PSG, para a gente ir para a última rodada, de repente, podendo jogar por um empate. Tem muitos cenários aí, não dá para a gente ficar imaginando agora, mas claro que é uma vantagem o Botafogo entrar em campo contra o PSG, sabendo o que rolou entre Atlético de Madrid e Seattle Sounders. Botei na thumb, né, que o Paiva tem que, obviamente,
ele reconheceu que a equipe não jogou bem, acho que foi meio que unânime, a maioria dos jogadores do Botafogo falaram da importância que foi ter vencido o Seattle, mas que o Botafogo não performou bem, não jogou bem. Os jogadores até falaram, fizemos um ótimo primeiro tempo, ou fizemos um bom primeiro tempo. Acho que nem o primeiro tempo teve longe de ser ótimo, né? Foi razoável. Agora o Botafogo achou 2 gols, conseguiu 2 gols, enfim, teve mérito de fazer 2 gols de cabeça, né, inclusive. E depois, no segundo tempo, o Botafogo foi muito mal, recuou muito cedo, as mexidas também não funcionaram, né? Uma sequência de coisas, e tivemos sorte, né? Tivemos sorte até de termos vencido. Era realmente muito perigoso ali do Botafogo ter sofrido um empate, aí seria realmente trágico, né? A vitória foi fundamental. Acho que agora, passado aquela ansiedade, né? O nervosismo de uma estreia, mesmo o Botafogo sabendo que vai para um jogo gigantesco, campeão da América contra o campeão da Europa, acho que pelo menos baixa essa adrenalina do que foi lá no Lumen Field, né? Falar aqui do comentarista do Sport TV, né, o ex-jogador Felipe Bastos, ele falou, olha, não tem informação nenhuma, isso é um achismo de que o Renato Paiva vai escalar o Alain no próximo jogo, né, assim como o Cuiabano, para tentar fechar mais ali, olha, aspas para Felipe Bastos, eu acho que para o jogo do PSG, né, ele, Paiva, né, enfim, vai botar o Alain do lado direito, como ele fez contra o Flamengo, né, e funcionou, e vai botar, e o Cuiabano do lado esquerdo, para fechar ali com o Gregory, né. Eu não sei se ele vai com 2 atacantes, né, até porque não deu certo com o Mastriani, a gente viu que o Arthur Cabral não está em ritmo de jogo, o Tuco Correia, Joaquim Correia também fora de ritmo, né. Eu acho que ele bota um dos atacantes, ou o Savarino ou o Arthur, por dentro, e mais o Igor Jesus, tá? Então isso, opinião do Felipe Bastos, e aí ele faria duas linhas de 4, né? Muitas vezes, o Alain descendo, ou o Gregory, né, por dentro, para fazer uma linha de 5 para defender a largura, né? É um jogo, obviamente, que o Botafogo vai ter que tomar muitas precauções defensivas, mas também não pode ficar atrás, né? Não pode ficar atrás esperando o PSG, uma equipe que, enfim, quando quer, é um rolo compressor, né? Muito dinâmica, enfim, uma equipe que mostrou isso já na estreia contra o Atlético de Madrid, que é um ótimo time e parecia ali um sparring, né? O ex-jogador que trabalhou com o Renato Paiva, tá? O Bastos, falou também que nos tempos do Benfica, né, ele gostava de fazer correções através de vídeos, né, e falou mais sobre o jogo do Seattle, aspas aqui para o Felipe Bastos. Falando no jogo de domingo, realmente o campo ficou muito grande para os volantes, e quando o campo fica grande, quando você tem a bola, você com a perna inchada, né, estreia, um ambiente diferente, você está fora de casa, o Seattle estava super à vontade em casa, né, você quer acelerar o jogo, não consegue, porque os movimentos não saem com clareza. Isso aí acaba dificultando o seu jogo também. Então o Botafogo, a gente volta a repetir, valeu pelo resultado, sem dúvida, 3 pontos fundamentais, mas o desempenho agora tem que ser muito alto, porque vai, né, enfrentar ninguém mais, ninguém menos do que o campeão da Champions. Já temos a arbitragem definida para o confronto, tá? Trio canadense, tá? O senhor Drew Fisher será o árbitro da partida, 44 anos, assistente número 1 é o Michael Bargman e o assistente número 2, Lais Arfa. Ainda teremos o quarto árbitro, aí sim, sul-americano do Uruguai, Gustavo Terreira, beleza? Galera, falar aqui pra gente fechar do PSG, né, nosso adversário. PSG, ele também iniciou a preparação, né, visando o jogo de quinta-feira e pode ter novidade. O Bradley Barcola, né, treinou com o grupo, foi desfalque na estreia e deve ser relacionado, né, para a partida de quinta-feira. Por outro lado, o Dembélé segue fazendo um trabalho à parte, né, se recuperando uma lesão na coxa esquerda e deve mais uma vez desfalcar a equipe francesa, tá? De acordo com o jornal Le Parisien, o técnico espanhol Luis Henrique deve manter a base que venceu, né, que goleou, que, enfim, desfilou o seu futebol, né, no Rose Bowl 4-0, tá? Botafogo e PSG, mais uma vez, só para a gente lembrar bem, né, quinta-feira, dia 19, feriado, né, feriado de Corpus Christi, 22 horas, né, horário local lá é 18, né, no Rose Bowl. E é isso, galera, daqui a pouco tem
Ontem tivemos Boca Juniors e Benfica, 2-2. Tivemos o Chelsea, até com certas dificuldades, mas vencendo por 2-0, né? O LA, né? LA Football Club. E hoje tem a estreia aí do Fluminense contra o Borussia, deve ser um jogo difícil também para o tricolor. Pessoal, falei aqui agora para fechar mesmo, tá? Falei aqui da Match Warm, né? Vou falar aqui agora da Botafogo Culture, né? O nome gringo, que é um projeto super legal, tá? É difícil até de definir, né? Mas é um projeto de vídeo, tá? Da Thaísa e do namorado dela, o Rafael, né? Eu tô sempre repostando os vídeos no Instagram. Se você não segue, né, o nosso @canal Botafogo Digital no Instagram, eu tô sempre repostando os vídeos que são muito maneiros, né? Uma pegada assim de videoclipe, mostrando o entorno do Newton Santos antes dos jogos, né? Então mostra aquela coisa bem ali do bairro, né? E o Botafogo Culture, né? Então tem camiseta e tem adesivos. Eu até peguei ontem com o Rafael, né? Adesivos aqui, que são esses adesivos para galera que viaja, né? Você sempre tem aqueles vídeos da galera colocando em placa, né? Em poste, né? Espalhando a Botafogo Culture, né? Tem um adesivinho aqui que é maneiro, que é justamente escrito o bairro, né? Então é uma pegada assim artística, cultural, né? Do Botafogo, muito maneiro mesmo o trabalho deles. Vou até ver. A Thaísa viajou ontem, né? Para Los Angeles. Rafael ficou, mas vou ver se consigo fazer, que nem eu fiz aqui semana passada, a live com o Juan, né? Fazer uma live com eles para eles contarem mais sobre esse projeto, sobre essa coisa justamente do Botafogo aí, uma pegada bem maneira mesmo. Me amarrei e então peguei os adesivos aqui, vou levar para minha filha. Beleza, pessoal? Deixe seu like, faça seu comentário. Semana importantíssima de um jogo que vai ser, claro, a gente sabe, dificílimo, duríssimo, mas que o Paiva vai... Eu acredito que o Paiva vai achar soluções e que o Botafogo vai performar melhor, né? Até porque quando o desafio é maior, acho que os jogadores até se concentram mais do que foi na estreia, né? Então a gente vai tentar fazer um jogo que honre as nossas tradições e seja o que Deus quiser, beleza? Tamo junto, aquele abraço, é tempo de Botafogo, sempre.